pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou Adriano Santos, vocês estão no canal TDevRocks e hoje, ao estilo pé na estrada, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Data Snap, né? Quais são os principais argumentos que eu utilizo hoje para convencer o meu cliente de utilizar um Data Snap e não uma conexão direta ao banco de dados através da minha aplicação cliente, seja ela desktop, seja ela mobile, ok? Eu recebo muitas críticas de muita gente aí falando, não, conecta direto, para que fazer um servidor Data Snap, né? Para que a gente se incomodar com o servidor Data Snap, ou seja lá qual for o outro middleware, tá? Então a gente vai falar hoje, eu quero comentar um pouquinho sobre esses principais argumentos e deixo aberto aqui nos comentários do vídeo, sempre que vocês quiserem aí, entrem em contato, mandem seus comentários, suas informações, dicas, críticas, enfim, o que vocês preferirem aí nos nossos canais, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente costuma falar, né, que eu costumo falar em reuniões para convencimento do meu cliente, né? Então, primeiro argumento de venda aí quando se trata de bancos de dados em aplicações diversas, tá? Encapsulamento das minhas regras de negócio. Como é que a gente faz? Como é que eu faço, tá? Primeira coisa, fazer o encapsulamento das nossas regras de negócio é uma das coisas mais importantes que a gente precisa pensar quando a gente desenvolve uma aplicação móvel ou uma aplicação desktop. Por quê, né, Adriano? Por que a gente tem que pensar nisso aí antecipadamente? Então, primeira coisa, eu abomino esse negócio de a gente ter aí selects, inserts, updates, instruções SQL, né, de forma geral, em formulários. Ah, mas Adriano, eu posso fazer isso num data module, né? Eu posso colocar minhas classes ali de conexão a dados, eu posso criar uma unit de conexão a dados para incluir esses SQLs, essas instruções num único lugar. Concordo, né? Realmente é muito possível. Mas, de qualquer forma, eu terei essas instruções na minha aplicação cliente. É isso que eu não quero. Não gosto disso na minha aplicação cliente, porque se eu precisar amanhã ou depois trabalhar com outro banco de dados, vou ter que sair caçando dentro da minha aplicação cliente todas essas instruções SQL, tá? Essas instruções DML. Aí vão vir outros argumentos. Adriano, mas eu posso colocar aí toda a conexão, toda a parte de regras de negócio no banco de dados. Legal, ótimo, muito boa prática também. Mas mesmo assim eu ainda tenho ali um certo vínculo com o meu banco de dados. Justamente porque amanhã meu aplicativo, meu software cresce demais, eu preciso mudar de banco de dados. Aí eu coloquei lá, por exemplo, um select top para trazer os 10 primeiros, os 100 primeiros, os 1000 primeiros pedidos de vendas na minha aplicação. E esse select top existe no SQL Server, mas não existe no Oracle. Sei lá, o Oracle é select first, estou chutando aqui, tá? Estou inventando algumas coisas, não conheço a fundo todos os bancos de dados. Mas a gente tem algumas características de cada banco de dados que a gente tem que se preocupar na hora de fazer a programação direto lá no banco de dados, no SGBD, ok? Então essa é uma das primeiras premissas, dos primeiros argumentos que eu toco no assunto numa reunião para decidir tecnologia na minha aplicação, perfeito? Então, primeira coisa, encapsulamento das minhas regras de negócio. Quando a gente trabalha com Data Snap ou com qualquer outro middleware, tá? Nós estamos falando aqui de Data Snap porque é mais meu mundo, né? Mas a gente poderia ter aí um servidor de banco de dados, tá? Um servidor de aplicativos feito em outra tecnologia, ok? Então vamos lá. Quando eu tenho isso, eu posso encapsular todas as minhas regras de negócios dentro desse servidor de aplicativos, ok? E a minha aplicação cliente vai se conectar a esse servidor de aplicativos e ele que vai solicitar ao banco de dados aquilo que eu quero de informação para a minha aplicação cliente. Vou dar um exemplo muito simples. Eu quero trazer aí os primeiros 1000 registros, 1000 vendas que eu fiz aí na última semana. Eu vou conectar no meu servidor de aplicativos, vou ter um método lá, um server método, né, chamado, sei lá, get últimos pedidos, get últimos registros,
não sei, né? E aí, nesse método que eu vou fazer o select asterisco from, tabela pedidos, where, aí a regra de negócio lá do meu banco, né? Esse cara vai encapsular em uma classe ou uma função Java, sei lá, desculpa, JSON, né? Vou encapsular essas informações num pacote de dados e vou devolver esse pacote de dados para a minha aplicação cliente. Ótimo, né? Tranquilo. Vou lá, conecto, pego essa informação e trago de volta aqui para minha aplicação cliente. Esse é o mundo que eu gosto de trabalhar hoje no dia a dia. Eu acho mais eficaz e eu tenho todo o controle da minha regra de negócio do lado do servidor. Adriano, preciso agora migrar a minha aplicação, o meu banco de dados de SQL Server para, sei lá, DB2, né? Eu vou lá no meu servidor de aplicativos, pego o meu server método, que continua, eu posso ter até um server método genérico, com uma programação genérica, orientada a objeto, etc e tal, para descobrir qual que é o banco, ou descobrir qual que é a tabela, o query, sei lá o que for, né? Eu vou lá no meu server método e falo lá para o meu FD Connection, né? Ou o SQL Connection, estou usando um DB Express, por exemplo. E vou lá e falo, olha, agora você não conecta mais no SQL Server, conecta agora no Oracle ou no DB2 e assim sucessivamente. Então, a minha aplicação cliente eu não preciso redistribuir para o meu aplicativo, para o meu funcionário que está utilizando aquele aplicativo e nem para o meu cliente final. Então eu vou ter isso de uma maneira muito transparente para a aplicação cliente, perfeito? Então eu vou ter aí tranquilidade para distribuir a minha aplicação. Então fechamos, né? Primeiro grande argumento aí para o meu cliente final, perfeito? Ótimo. Vamos lá, segundo argumento, né? Segurança da informação. Novamente, né? A gente pega o gancho aí do encapsulamento, né? E a gente tem aí uma segurança a mais porque o meu banco de dados ele vai estar protegido por uma camada a mais, que é o meu servidor de aplicativos. Então, novamente, mais uma vez, minha aplicação cliente solicita para o servidor de aplicativo, ele que se encarrega de trazer os dados numa classe ou num JSON, ou seja lá o que for, né? E devolver essa informação para a minha aplicação cliente. Onde entra a segurança aí, Adriano? Bom, eu posso criptografar os dados na ida e na volta. Então, na minha aplicação cliente, eu posso criptografar as informações do meu dado que está no mobile ou no desktop e enviar de volta para o servidor de aplicativo, que ele vai fazer o trabalho de descriptografar e jogar essa informação dentro do banco de dados, né? Eu posso ter um token a mais de conexão. Então, olha só, eu posso ter um usuário e senha para se conectar nesse servidor de aplicativos. Então, a minha aplicação cliente vai ter um usuário e senha para conectar. E depois eu posso ter um token a mais. Posso inventar aí um método, né, uma expressão, algum meio de criar uma senha e contrassenha da minha aplicação cliente com a minha aplicação servidora, onde mesmo que o cara descubra lá o meu IP do servidor de aplicativo, usuário e senha, ainda tem uma camada a mais de segurança para que eu possa impedir o acesso a esse banco de dados. Ainda falando de segurança, eu tenho a possibilidade de colocar esse meu servidor de aplicativos, falando em DataSnap especificamente, posso colocar ele debaixo de uma camada segura, protocolo HTTPS, né, o SSL. Então eu posso contratar ali um serviço SSL, né, um certificado digital, e colocar o meu servidor de aplicativos dentro desse servidor físico, debaixo de uma camada HTTPS. Então olha só, já temos aí duas grandes vantagens em utilizar uma camada a mais de acesso ao meu banco de dados, às minhas regras de negócios, ok? Então, recapitulando, primeira opção, encapsulamento das minhas regras de negócio. Segundo, maior segurança no uso desses dados da aplicação cliente entre o servidor de banco de dados e a minha aplicação meu servidor de aplicativos, ok? Então, dois grandes argumentos aí para a gente conseguir falar com o nosso cliente, falar com o nosso usuário, por que de utilizar o servidor de aplicativo.
certo? Terceiro grande argumento. Aí eu vou falar especificamente de mobile, né? Nesse caso, a gente tem eu gosto de utilizar o argumento de uso de recursos do meu mobile. Então vamos lembrar o seguinte: a gente tem aí, tudo bem, né? Celulares hoje, tablets com tanta memória, tanto armazenamento quanto às vezes um desktop, um notebook, né? E é evidentemente que muita gente vai falar, poxa, mas caramba, né? Eu preciso pensar ainda em memória, preciso pensar ainda em armazenamento, preciso pensar em bateria desse dispositivo. Sim, você precisa pensar em bateria também, tá? Então existem algumas verticais aí, tá? Olha só, bateria, armazenamento, processamento, né, memória e também plano de dados. Então olha só, quando eu faço o download quando eu faço conexão direta com o meu banco de dados, eu preciso fazer o download daqueles dados, né? Então eu vou ter ali um pacote com 1 mega, 2 megas, 10 KB, não sei, né? Mas eu tenho que fazer um download. Então se eu estou falando aí de um smartphone que precisa fazer acesso a um servidor, então eu tenho que tomar cuidado ali com o tamanho dos dados que eu vou trazer desse banco. E um servidor de aplicativo, eu tenho a possibilidade de empacotar menos informações e enviar esses pacotes aí para a minha aplicação cliente de uma maneira mais razoável, né? Pensando nos planos de dados do meu usuário. Então eu tenho que pensar sempre no usuário, né, final. Adriano, mas a minha aplicação usa Wi-Fi. Não importa, né? Quando a gente está usando o Wi-Fi, ainda tem um outro questionamento, que é o fato do uso da bateria, né? Então, quantas requisições eu vou fazer ao servidor para trazer as informações que eu tenho lá que utilizar? Se eu vou fazer uma primeira conexão, eu posso trazer lá os primeiros 1000 registros da tabela de clientes ou da tabela de produtos. Eu posso pegar o meu banco de dados local. Veículo parado no acostamento à frente. Eu posso pegar o meu banco de dados local em SQLite, em Interbase, seja lá o que for, né? E inserir nesse banco de dados as informações mais interessantes que eu vou utilizar naquele momento para aquela aplicação. Mas, poxa, se eu tenho um recurso importante no servidor, que é o empacotamento das informações desses dados e a possibilidade de trazer esses dados sob demanda em pacotes menores, por que não utilizar esse recurso, né? Então eu posso trazer ali, por exemplo, aí eu vou citar um grande amigo nosso, o Rodrigo Mourão, ele que sempre fala, né? Poxa vida, eu preciso, numa aplicação, por exemplo, de restaurante, eu vou utilizar ali na mesa, né? O garçom vai trazer ali os pratos que ele vai vender ali para a pessoa que está solicitando uma comida, né? Uma alimentação. Eu não preciso trazer necessariamente todos os pratos. Eu posso trazer uma lista de categorias de pratos, né? Então, por exemplo, eu vendo ali no meu restaurante massas, eu vendo pratos frios, né? Que são as saladas, etc. E vendo também, sei lá, as bebidas. Então eu posso trazer as categorias daquilo que eu quero oferecer para o meu usuário final. Eu trago as categorias, que são ali 3, 4 categorias, 5. E aí depois eu vou trazer o restante das informações. Então o meu usuário vai falar assim, legal, eu quero uma massa. Beleza, eu vou tocar em massa e vou trazer as massas que são vendidas ali no meu restaurante. De repente eu posso ter até uma subcategoria de massas, não sei. Posso ter ali massas mais tradicionais, massas mais elaboradas, e aí eu posso afunilar ainda mais esse leque de informações e trazer menos dados para o meu usuário final. E aí, com isso, eu tenho a possibilidade de trazer pequenos pacotes de informação e minha aplicação, inclusive, vai ficar mais enxuta. Isso é importantíssimo na hora do garçom atender bem o
meu usuário lá na ponta, né? Então existem várias coisas importantíssimas aí que a gente pode pensar e trazer como recurso para a minha aplicação mobile ou ainda uma aplicação desktop. Isso pode ser aplicável também em aplicações desktop sem problema nenhum, ok? Então, terceiro grande argumento aí, né? Pensar em bateria, pensar em processamento, pensar em armazenamento dessas informações no mobile ou mesmo na aplicação desktop, né? Enfim, e também plano de dados, né? Se eu tenho uma aplicação que precisa rodar na rua, né? Fazendo algum tipo de check-out, check-in, check-out, eu preciso pensar nisso também, perfeito? Bom, o quarto argumento, tá? Que também é super importante, vamos falar sobre disponibilidade do meu servidor de aplicativos ou do meu software em si. Então vamos pegar aí um exemplo típico, né? Hospitais, por exemplo. Então uma rede de hospitais com 10 hospitais. Cada aplicação cliente, então eu vou ter ali um hospital com 10 equipamentos, outro com 100 equipamentos, outro com 1000, outro com 2 equipamentos, seja lá o que for. Como é que eu distribuo a minha aplicação de maneira que eu tenha aí o meu banco de dados centralizado, tá? E com disponibilidade. Então imagina que eu não posso deixar um pronto-socorro de um hospital sem o software, né, de entrada de pacientes ali por muito tempo parado. Não pode o cara fazendo ficha na mão. Então como é que eu resolvo esse problema quando eu tenho uma conexão direta com o meu banco de dados? Existem evidentemente várias formas de fazer isso, com replicação de dados do meu banco. Então eu vou pegar ali um SQL Server, um Oracle, seja lá o que for, né? E vou fazer replicação de dados, tá? Eu estou pensando agora em duas verticais, né? A disponibilidade do meu aplicativo mobile ou aplicativo desktop e o meu aplicativo, o meu banco de dados em si. Então vamos pensar que o meu banco não pode parar, né? Não tem essa possibilidade de deixar a aplicação parada. Então eu preciso ter o banco em vários servidores disponíveis, 3, 4, 5 servidores, tá? Se eu utilizar o recurso de replicação de dados, funciona bem até, né? Não é ruim, tá? Mas ainda assim a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível para que nenhum dos meus servidores pare de funcionar e eu tenha aí alguns gargalos na rede. Adriano, como é que você resolve isso na prática, no dia a dia? Bom, eu tenho várias opções. Uma delas eu posso ter o meu servidor de aplicativo não instalado em um único servidor físico, mas em vários servidores. No IP, eu vou pensar em vários servidores físicos localizados em locais diferentes. Então vamos supor aí que eu contrate uma Amazon, contrate também um local web, né? E eu coloque a minha aplicação, meu servidor de aplicação disponível nesses dois servidores. Um deles vai rodar lá no IP, sei lá, 200.200.200.1 e o outro vai rodar no 200.200.200.1. 2, vai. Então IP1 e IP2. Ok? Ótimo. Adriano, dá para fazer isso? Dá. Se consegue, por exemplo, em um desses servidores, digamos, né, instalar ali um Apache, um exemplo bem simples, bem tranquilo, e eu posso dizer para esse servidor Apache, olha só, você vai conectar naquele servidor de aplicativo que está funcionando no momento. Então eu posso falar para ele, olha, servidor 1 e servidor 2 são os dois servidores de aplicativo que eu tenho, IP1 e IP2. Toda vez que a minha aplicação cliente se conectar, ela vai primeiro bater ali no Apache e vai verificar, olha, o IP1 está no ar? Tá, então conecta. Beleza, conectou, ótimo, está funcionando, e esse cara vai fazer a conexão com o banco de dados.
IP1 está funcionando? Não, não está. O IP1 está em manutenção, ou caiu a internet, caiu a rede, caiu a VPN, seja lá o que for. Okay? Vou lá e conecto automaticamente no IP2. Eu posso fazer isso com vários servidores em cascada. Servidor 1, 2, 3, 4, 10, e assim sucessivamente. Eu estou falando de aplicações com um tamanho razoável aí de acesso, né? De quantidade de acesso razoável. Ótimo! Adriano, posso ter mais de um desses Apache em vários servidores diferentes? Claro, você pode ter vários servidores físicos, com vários servidores Apache, com vários servidores DataSnap instalados em locais completamente diferentes. Então, eu estou falando de um software de alta disponibilidade, né, onde eu estou facilmente aí, com a minha aplicação em DataSnap, disponibilizando acesso simultâneo ao meu banco de dados, né, de maneira que eu não tenha aí nenhum tipo de gargalo. Então, eu vou ter facilmente uma aplicação que é autossuficiente. Então eu estou pensando novamente em alta disponibilidade para evitar que o meu pronto-socorro fique sem acesso, né? Fique sem sistema e crie uma fila ali de sistemas de pessoas, né? Com atendimento emergencial sem conseguir acesso, sem conseguir morrer numa fila, né? Vamos dizer assim, tá? E aí, obviamente, eu posso ter esses servidores de aplicativo conectados, bancos de dados, também fazendo, de repente, o trabalho de verificar qual banco de dados está no ar, né? Aí entra, evidentemente, óbvio, né? Uma infraestrutura aí bem arquitetada, né? Então, eu vou ter que ter um arquiteto de banco de dados, vou ter que ter um arquiteto para bolar toda essa infraestrutura, e vou ter que ter técnicos ali para me ajudar a fazer com que esse sistema, essa rede de servidores funcione corretamente. Quando você tem uma conexão direta com o banco de dados, isso se torna... metros. Mantenha-se à esquerda para a pista expressa marginal Tietê. Quando você tem uma conexão direta ao banco de dados, utilizando ali um conector, né, um servidor de... Desculpa, uma suíte de componentes. Mantenha-se à esquerda para a pista expressa marginal Tietê. Com conexão direta ao meu banco de dados, eu vou ter um pouco mais de dificuldade para criar esse sistema, essa rede de servidores aí, tá? Então, mais um argumento, né? Tomar cuidado aí quando você tem uma aplicação que precisa de alta disponibilidade. Um servidor de aplicativos, nesse caso que eu estou te falando aí, estou falando de DataSnap especificamente. Siga em frente por 13 minutos até a pista central marginal Tietê. Então, falando sobre alta disponibilidade, falando sobre DataSnap especificamente, é muito mais fácil eu criar todo esse ecossistema utilizando o meu DataSnap, ok? Então, eu acho que esses são os 4 principais argumentos. Eu ainda vou falar mais um argumento que é importantíssimo também. Todos eles são de extrema importância e eu acho que vocês podem utilizar com o cliente de vocês, com o usuário de vocês final e nos projetos que vocês têm aí no dia a dia. Bom, pessoal, então estamos falando aqui, né, de DataSnap, dos argumentos que eu utilizo hoje no dia a dia para convencer o meu cliente de ter um servidor de aplicativo na empresa dele, tá? Os 4 argumentos que eu já falei até agora, o primeiro deles, encapsulamento, né? Então, encapsulamento das regras de negócio. Então, eu vou deixar isso no servidor de aplicação, que é uma das melhores formas de você encapsular a sua regra de negócio, deixar ali mais protegido, né? Tanto do programador ali, que você não quer que, de repente, tenha acesso muito detalhado à regra de negócio, né? Quanto de outros argumentos que a gente pode usar aí, tá? Segundo argumento, segurança. Então eu consigo ter uma segurança maior com protocolos, com SSL e assim por diante. Terceiro argumento, eu estou pensando aí em algumas informações relacionadas a mobile especificamente, que é o caso do uso de dados, né? Processamento, armazenamento das informações do mobile e assim por diante. Então, terceiro argumento,
quarto argumento é a parte de alta disponibilidade da minha aplicação, né? Então eu posso ter aí o meu servidor de aplicativo em vários lugares diferentes e fazer com que a minha aplicação nunca pare, né? Ela consiga aí automaticamente conectar nos servidores de aplicativo que estão disponíveis e que facilmente vão disponibilizar os dados para a aplicação cliente, perfeito? Quinto e último argumento, esse é um argumento mais para você que está assistindo a videoaula, não necessariamente para o seu cliente ou para o seu usuário final, mas para você que está desenvolvendo, é facilidade de uso, né? Eu confesso que eu fico até um pouco incomodado quando o pessoal fala, mas é muito difícil trabalhar com DataSnap, é muito difícil a gente criar um método no servidor, acessar. Olha, parem com isso, pessoal. Dá uma olhada nas minhas videoaulas, tem ali o curso de Criando Aplicativos Móveis com Delphi, que eu mostro ali as últimas 5 aulas, como criar os métodos, como criar o servidor, né? E o conteúdo dessas últimas 5 aulas, elas servem também para a aplicação do desktop, seja ela com VCL, com FireMonkey ou ainda com intraweb, se você quiser trabalhar, né? Então eu posso criar a minha regra de negócio no meu DataSnap e consumi-la também no intraweb ou Unigui, etc. Tá? Então a facilidade de uso, de criação dos métodos, manutenção dos meus métodos e dessas regras de negócio, ela é muito alta, facilidade muito alta. Então eu não entendo por que não utilizar, né? Você entrar ali no servidor, criar um método novo ou alterar aquele que já existe, é muito fácil, tá? Então dê uma olhada lá, esse é o último argumento, tá? Existem outros também, se vocês pegarem aí outros MVPs, outras pessoas aí que utilizam o DataSnap na prática, né? No dia a dia, vocês vão ver que tem inúmeros outros argumentos. Esses são os que eu elenquei como principais argumentos, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo os argumentos de maneira reduzida, claro, aqui no vídeo, né? Vocês podem olhar aqui na descrição do vídeo e evidentemente que vocês podem conversar comigo através do e-mail tdevrocks@tdevrocks.com.br ou pelo blog, né, tdevrocks.com.br. Entra lá no contato, vai cair no e-mail, eu respondo a todos os e-mails de vocês, então entrem em contato sem problema nenhum. Não esqueçam de entrar na nossa fanpage, tá? facebook.com/tdevrocks, curtam, sigam a página, de todos os vídeos estarão lá também para que vocês possam curtir, ok? Curtam aqui o nosso canal. Agora a gente tem também um canal por assinatura que a gente vai colocar ali durante o ano de 2017, 2018. Sem dúvida nenhuma a gente vai trazer muito conteúdo para vocês. Então entrem no canal por assinatura, assinem, é o tdevrocks On Demand. Vocês vão entrar aí também no youtube.com/tdevrocks.br On Demand. Vocês vão encontrar aqui também no rodapé, aqui na descrição do vídeo. Encontre aí o nosso canal por assinatura, são conteúdos mais avançados, tá? Gente, é isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria falar para vocês. Podem postar aí à vontade as suas críticas, dúvidas e sugestões aqui nos comentários do nosso vídeo e de outros vídeos do nosso canal, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. É isso aí.